O Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. É a segunda vez seguida que o Copom mantém a Selic no mesmo patamar. Mesmo assim, desde março de 2021, a taxa já teve 12 altas consecutivas, saltando de 2% para 13,75% ao ano em apenas 1 ano e 7 meses. A próxima reunião do Copom acontece ainda este ano, no dia 6 de dezembro, e as perspectivas são de que a taxa se mantenha nesse percentual, segundo o gestor de portfólio da Lifetime, Josiane Teixeira. A gente espera que esses juros se mantenham nesse nível até meados de junho ali de 2023, né? Porém, tudo depende da nova equipe econômica, né? A gente lembra que temos eleição no domingo, né? O segundo turno, seja manter o presidente ou o novo eleito, né? A gente depende de como vai ser a formação da equipe econômica e com a formação da equipe econômica, como vai ser a atuação fiscal, né? Até chama atenção no primeiro parágrafo ali do statement do Banco Central, ele comenta da aventura ali do Reino Unido, né? Na hora fazer uma política fiscal diferente, né? Num momento de bastante aversão, ela pode se tornar um pouco aí aventureira. Então, acho que isso é o que nós não queremos aqui no Brasil, né? Uma equipe econômica que venha a fazer algum entendimento aí diferente do que o plano que já vem traçado, que a gente já vem, que o mercado já vem entendendo, já vem digerindo. Então, se isso se mantiver conforme a gente entende, né, o Banco Central mantém aí a Selic no 13,75 até pelo menos o meio do ano, igual a gente comentou. Vamos ampliar este tema com o especialista em concessão de crédito para o agronegócio e CEO da Terra Magna, Bernardo Fabiani. Bernardo, agora sim está aqui com a gente. Apesar da manutenção da Selic, como vimos aí, manteve em 13,75% ao ano, os juros nesse patamar tão elevado, claro, dificultam, né? Representam dificuldade na contratação de crédito. Então, Bernardo, qual que é a saída, hein? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, ótimo estar aqui. A solução acaba sendo tomar crédito no preço do mercado. Não tem uma solução alternativa. Então, é possível empatizar com a dificuldade que o produtor tem, a frustração que o produtor tem quando ele fica quase mais tempo no banco do que do campo. Mas a situação, ela não se aplica somente ao agro, ela se aplica somente ao país. E ainda assim, a gente tem o benefício de gozar de algumas linhas, reconhecidamente de difícil acesso, mas mais baratas, inclusive, do que a nossa taxa básica de juros. Então, a taxa elevada, ela expõe alguns problemas que são disfarçados, digamos, com uma taxa mais baixa, que o produtor, ele muitas vezes ele não trata o dinheiro necessário para o custeio como um insumo. Então, ele pode reconhecer diversas revendas, ele pode comprar da cooperativa, ele pode ter diversas formas de comprar aquele insumo específico, mas ele não tem diversas formas de acessar dinheiro. Ele não desenvolve relacionamento com diversos bancos, ele não desenvolve relacionamento com diversas financeiras, com fundos, e o caminho acaba sendo sempre o mesmo, ficar em 1 ou 2 bancos e ficar na mão deles. Se ele atrasa a vida inteira do produtor. Então, solução, tomar capital no preço que está o mercado, e reconhecidamente não está baixo, ainda mais com a compressão de margem que os produtores estão tendo, mas se organizar para safras futuras para não ficar na mão de 1 ou 2 pessoas. É o que popularmente a gente fala de não colocar todos os ovos em só uma cesta. Sim, é preciso diversificar, né? Assim como os investidores diversificam, né, a carteira ali, é preciso também ter essa gestão e tomar com mais cuidado, ter outras opções, né, Bernardo? E aí, considerando, então, essas taxas do Plano Safra, voltando agora para esses pequenos e médios
agricultores, elas são menores em relação à média de mercado, como você disse, né? O privado aí traz uma taxa mais alta, mas esse montante não costuma ser o suficiente, né, para atender esse setor, esse plano safra. Esse ano teve um aumento para esses pequenos e médios produtores, mas mesmo assim não é o tanto suficiente. Então, além disso, além dessa gestão, né, quais mais alternativas, o que ele pode buscar? Ele deve, como você falou, diversificar. Qual que seria a saída voltada para esses pequenos? A sua leitura está perfeita, não só não é suficiente hoje, mesmo com o aumento, como não era suficiente faz muito tempo. Então, é por isso que a gente tem tantas outras fontes alternativas de financiamento no agro. Mesmo o crédito bancário, não considerando somente o de juros controlados, não é suficiente para atender a agricultura. Então, pensem como uma sequência. O ideal é que o produtor ele tome o máximo de crédito que ele conseguir, o máximo necessário, naturalmente, que ele conseguir em taxas mais baixas, se prepare antecipadamente para isso. Existem bons consultores no campo que ajudam o produtor a preparar a papelada, a burocracia, a documentação que é necessária para acessar recursos com juros controlados. Então, isso vai ser a primeira caixinha que o produtor tem que dar prioridade. A segunda caixinha é o financiamento bancário a juros de mercado, juros livres. Então, em seguida, o produtor ele deve encher com o máximo que ele conseguir dessa caixinha de financiamento. Por quê? Porque o financiamento bancário ele é reconhecidamente mais barato do que diversas outras alternativas. E depois ele vai para o crédito comercial. É o crédito em que, na prática, quem dá é o fornecedor. Ele recebe os insumos no começo da safra e paga somente no final, muitas vezes, inclusive, com a própria produção. Então, o plano no meio da safra é muito difícil de dizer, mas assim como o agro ele demanda que você se prepare do ponto de vista de compra de insumos, do ponto de vista de vou plantar primeiro aquela área, depois aquela área, ou vou mudar de cultura, por exemplo, antes do plantio, tudo isso deveria ser feito também para crédito. Então, agora, essa sequência, com pressa, mas para a próxima safra, por favor, se preparem. Se preparem, né? Preparação nunca é demais, né? De forma preventiva, sempre se chega mais longe. Então, Bernardo trazendo aí para a nossa audiência 2 pontos importantes. Fazer muita conta e ter essa gestão mais preventiva, diversificar as opções aí na hora de fazer investimento e na hora de custeio. Obrigada pela sua participação, boa tarde. Boa tarde.